Eu fico pensando, meus irmãos e irmãs, se nós soubéssemos realmente o poder e da graça do Espírito Santo que se disponibiliza para nós, né, seja nas pequenas ou nas grandes coisas, com toda certeza nós o buscaríamos mais, não é? Para poder, de modo especial, nos ajudar a viver a vida que o Senhor pensou para nós. Se nós podemos contar com o Espírito Santo, até mesmo nas pequenas coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, que dirá então quando nós estamos diante da palavra do Senhor, não é? Essa palavra, conforme diz as Sagradas Escrituras, que assim como a chuva que cai na terra e não volta para lá sem produzir o seu efeito, assim é a palavra do Senhor, não é? Então essa palavra ela precisa de fato encontrar em nosso coração uma terra fecunda, né? Uma terra desejosa, para que essa palavra, uma vez nos nossos corações, possa produzir muitos frutos. Eu não sei se você já observou o quanto que a gente escuta a palavra, mas acaba que a palavra ela morre antes de frutificar dentro de nós. Talvez o que falta mesmo nós nos entregarmos ao Espírito para este momento. Então, deste modo, eu gostaria de convidá-los para que nós possamos tomar consciência dessa presença do Espírito e o invocarmos. Nós podemos invocá-lo com o refrão ou o canto do Espírito Santo. Eu convido você a fechar os seus olhos e, desse modo, cantar esse refrão apenas, só para você tomar consciência do Espírito Santo de Deus que deseja, nesse momento, com a palavra, realizar em você a obra de Deus. Espírito de Deus, vem ficar aqui. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. Me passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. Me passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela nos apresenta pelo menos umas 3 imagens. E eu gosto muito quando encontro, né, a imagem, a metáfora, a parábola, porque parece-me que a imagem ela é capaz de nos levar muito mais além do que os conceitos, não é? Portanto, as imagens elas nos transportam, não é, a uma realidade tão profunda, a uma realidade espiritual que é inefável, né, que nós não conseguimos transmitir em conceitos. E assim eu gostaria de olhar com vocês 2 dessas imagens, e também dessas 2 imagens me fazem recordar uma imagem da tradição viva da Igreja, né, de Santo Agostinho. Aqui na primeira leitura, a imagem que me chama a atenção, e uma imagem que é utilizada para poder
falar da obra que Deus vai realizar na casa de Israel. E essa imagem também ela serve para poder nos mostrar o que Deus realizou na nossa vida nesses dias de retiro, não é? Até aqui, e o que Deus também pretende realizar na sua igreja, o que o Senhor deseja realizar no mundo, não é? Conforme as promessas da verdadeira vida em Deus. Vale a pena retomar aqui uma pequena partícula da primeira leitura. O Senhor diz: naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas, consertarei os seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo, como nos dias de outrora. Não é? É muito interessante que o Senhor aponta para um dia, né? Naquele dia. E eu fiquei pensando também que aquele dia ele pode ser tomado para nós de diversos modos. O dia que Deus visitou a nossa alma pela primeira vez, né, nos levando realmente a uma decisão de conversão. Mas esse dia também ele pode ser pensado para nós como um dia de graça, como esses dias aqui dentro do retiro, né, onde a gente faz uma experiência de Deus. O fato é que esse dia do Senhor aqui, ele pode ser dito realmente como esse dia da manifestação de Deus e da experiência de Deus para as nossas vidas, para as nossas almas. A gente sabe que na verdadeira vida em Deus fala do dia do Senhor, não é? E eu fico pensando que todos esses dias onde nós fazemos uma experiência realmente viva e profunda do Senhor, ainda que esse dia não precisa ser contado dentro de 24 horas, né? Contado como aquele momento realmente em que nós experimentamos e mergulhamos profundamente na graça de Deus, isso aí prefigura para nós aquele grande dia do Senhor, não é? Quando Ele renovará toda a humanidade, quando Ele renovará a face da terra. Nós esperamos esse dia, né? Nós queremos esse dia, nós rezamos por esse dia. Mas enquanto aguardamos esse dia, é muito interessante nós pensarmos nessa obra que Deus faz na tenda que somos nós, não é? Na tenda que permite que o Senhor já está fazendo essa obra. Eu repito, o Senhor diz que vai consertar os estragos e Ele vai reerguer a tenda de Davi e Ele vai reconstruir. E você pode, nesse momento, olhar para o seu coração e pensar realmente na obra que Deus pode fazer para você até aqui nesse retiro, não é? Muitos de nós talvez chegou nesse retiro derrubados. E a palavra de Deus diz que o Senhor vai reerguer na casa de Israel, e o Senhor é o mesmo, né? Se Ele é a casa de Israel, não é? Caída e exilada, o Senhor também ergue cada coração, né? Ergue os nossos corações. Se o Senhor promete, né, levantá-la dos escombros, né, o Senhor também levanta as nossas almas, né? Levanta os nossos corações. Você experimentou isso, não é? E se o Senhor promete reconstruir, né, a casa de Israel, Ele também pode reconstruir os nossos corações e a igreja. Você deve se lembrar daquela mensagem de Jesus num momento decisivo para a bascula, né? Aquilo lá sempre tocou muito meu coração, quando Ele disse para ela: qual casa que é mais importante, a sua ou a minha? Não é? Quando ela diz a sua, Senhor, Ele disse: então reconstrói a minha casa, reaviva a minha casa, embeleza a minha casa, não é? Mas essa casa do Senhor, não é, que somos chamados todos a reconstruir, ela só vai ser reconstruída e embelezada quando as nossas almas, quando nós permitirmos que o Senhor reconstrua as nossas almas, essa casa que é o nosso coração. Não adianta querermos começar de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Quando a gente chega lá no Evangelho, a gente vê que os discípulos de João e os fariseus estão acostumados, ou melhor, estão preocupados
situação exterior, porque eles questionam sobre o jejum, né? Um ato exterior. E Jesus parece que tenta transportá-los para a realidade interior. E a imagem ela é impressionante para isso, né? Jesus fala, ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam, não é? A verdadeira vida em Deus é vinho novo para a igreja, né? A verdadeira vida em Deus é vinho novo para todos nós. Mas esse vinho novo precisa encontrar, né, um coração também que se renova. Se os nossos corações não se renovam, não é, esse vinho acaba ficando desperdiçado. E a gente observa mesmo, quando esse vinho chega em alguns corações, e nós não estamos aqui para poder julgar ninguém, mas a partir dessa experiência, avaliar a nossa própria vida também, não é? Às vezes nós estamos mantendo esse vinho, mas numa estrutura velha dos nossos corações, não é? E por isso não tem frutos, e por isso as coisas não acontecem como deveriam acontecer, não é? Mas é interessante que essa imagem, né, me fez lembrar da imagem de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho diz assim, e é um questionamento que ele faz, e é um questionamento interessante para nós fazermos a essa altura da nossa caminhada, essa altura do nosso retiro. Santo Agostinho fala assim, se você tem um pote de fel, não é? E você tira o fel desse pote para poder colocar mel, não é? O que você faz? Basta você tirar o fel, dispensar, né, essa substância amarga, e já vir colocar o mel? Não. Precisa de quê? Purificar, né? Tem que purificar, né? Para que o mel ele não fique comprometido com o resto do fel que estava ali. Eu penso, meus irmãos e irmãs, que essa é a obra do Espírito Santo nos nossos corações. Ele faz isso no retiro, ele faz isso nos nossos momentos de oração, na nossa busca de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer purificar o nosso coração, porque pode ser que muitos de nós já tiramos o fel da nossa vida, não é? Já tiramos. Tanta coisa da nossa vida que é incompatível, não é, com uma vida em Deus, uma verdadeira vida em Deus. Mas ainda pode ser que ainda resta aquele gosto, aquele restante daquela substância e que precisa ser purificado. E sabe qual que é, né, essas situações que precisam ir purificando cada vez mais nos nossos corações? Porque o fel, o amargo, essa substância que nós tiramos de dentro de nós, foi o pecado, os ressentimentos e os falsos poderes, né? Ou seja, as falsas doutrinas. A igreja chama isso de obras de Satanás. Eu fico pensando que na nossa experiência de conversão inicial, nós tiramos isso de dentro de nós. Ou seja, o pecado que é um não a Deus, o pecado que é voltar as costas para Deus, o pecado que é uma recusa do amor de Deus. Nós certamente já superamos, não é, essa realidade, porque nós voltamos para Deus, não é? Vivendo em Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo e a sua obra redentora. Mas o pecado ainda tem efeito na nossa vida pela consciência. E desse modo nós observamos que não só existem muitas situações, muitas pessoas no mundo que estão rompidos com Deus, não é? Na sua relação com Deus, estão de luto com Deus, não é? Porque não existe uma relação mesmo com Deus. Mas no nosso caso já existe uma relação com Deus, mas nós precisamos avaliar, à medida do pecado ainda na nossa vida, como que é essa nossa relação com Deus, não é? Se é uma relação fervorosa, é uma relação profunda, é uma relação de amizade, é uma relação de entrega e de confiança, ou uma relação fria, distante, não é? Muitas vezes
Senhor, o nosso coração às vezes entra aí num certo marasmo, numa certa tibieza, e a gente tem que tomar cuidado com isso, não é? Por essa razão eu acho absolutamente necessário o tempo de retiro para poder reavivar dentro do nosso coração o dom de Deus, a chama, não é, do amor de Deus para os nossos corações. Se o pecado ainda ele pode nos dar rasteira, não é, através desse processo de esfriamento, os ressentimentos também que são empecilhos para Deus atuar na nossa vida, esses aí, eles são mais sorrateiros e esses aí nos pegam muito mais. Porque muitas e muitas coisas, né, machucam o nosso coração. Às vezes é uma palavra que o irmão falou, às vezes é um jeito só que o irmão nos olhou. Eu fico pensando como nós somos sensíveis, não é? Eu não sei de onde vem essa sensibilidade, mas aqui nesse momento a gente não vai em busca disso aí, né? É só a gente ficar atento e alerta, porque os ressentimentos eles são empecilhos para a obra de Deus acontecer em nós, não é? Uma vez eu escutei uma pessoa falando, eu achei bonita a reflexão dele. Ele diz assim que o coração ele tem uma porta só. Essa porta se fecha para o irmão, não tenha dúvida que também está fechada para Deus, não é? Então por isso é preciso resolver dentro do nosso coração essas situações. O ressentimento todos os dias acontece na nossa vida. E por isso a palavra diz assim, não se ponha o sol sobre a nossa vida. Não é? Eu fico pensando que o tempo de retiro é tempo de nós nos reconciliarmos com Deus, mas é tempo também de nós reconciliarmos com os irmãos. Não é? E a reconciliação uns com os outros, né, com o irmão, ela acontece de um jeito só, é aquele jeito que Jesus Cristo ensinou e não tem outro, não é? Perdoar. Quantas vezes, Senhor? Até 7 vezes? Pelo perdão, eu te digo 70 vezes 7. Todas as vezes que precisar, todas as vezes que você for machucar, não tem limites, porque às vezes parece que não tem limites para as ofensas, não é? O perdão é o remédio sempre. Eu digo sempre para as pessoas porque eu penso que nós ainda não entendemos muito essa dimensão do perdão como graça de Deus. E a gente busca em nós, não é? Busca dentro do nosso coração e a gente não encontra uma disposição para poder perdoar. Porque realmente dentro do nosso coração nós não vamos encontrar isso. Nós vamos só encontrar o desejo de vingança. Nós só vamos encontrar dentro de nós, não é? Porque no coração que nós encontramos o perdão de modo natural, é no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque do alto da cruz ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu fico pensando assim, lidando com as pessoas em geral, enfim, observando a própria vida, quando a gente tenta resolver as coisas do nosso modo, a gente até releva, consegue conviver com a pessoa, não é? Do nosso modo, mas não é isso que cura, não é? O que cura e restabelece é o perdão em Deus, o perdão como graça de Deus, o perdão que anda dentro do nosso coração, substituindo os nossos sentimentos pelos sentimentos do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é graça, não é? Mas é uma graça que acontece se você toma consciência do mal que é o ressentimento. Se você toma consciência de que você precisa, se você toma uma decisão, eu não quero mais isso dentro de mim. Se você reconhece que sozinho você não pode, e se você tem a humildade de pedir a Jesus, quando acontece esse processo, o perdão acontece dentro dos nossos corações, como realmente um meio de purificar. Não é? Estou falando dessa segunda imagem, dessa imagem que Santo Agostinho nos dá. Né? Tiramos o ferro, mas é preciso purificar. E quem purifica, quem dá essa graça para nós é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos contemplar, meditar nesses dias que o Espírito Santo é o poder de Deus para evangelizarmos. O Espírito Santo é o congregador, é aquele que unifica, não é? Mas o Espírito Santo também, ele é o santificador, né? Porque ele que purifica. A santidade em nós é obra do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, esse retiro traz para nós essa grande novidade. Daqui a pouco a gente vai voltar para as nossas casas, mas a gente tem que levar dentro de nós essa consciência
consciência da presença do Espírito em nós, realizando essa obra de purificação de nós que somos os vasos de Deus, para que este mel da palavra, não é? Ele possa acontecer dentro de nós e a gente possa espalhar isso, não é? A doçura da palavra de Deus. Esses dias nós rezamos no Salmo, né? Não é? Que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel que sai dos favos, não é? E essa doçura da palavra tem que estar em nós, tem que estar dentro do nosso coração, para que a gente possa espalhar isso pelo mundo. O mundo já está muito amargo, o mundo já está muito machucado, o mundo já está muito destruído, o mundo já está muito fechado, e o mundo precisa conhecer a doçura de Deus através de nós, mas não deixemos nos purificar. Não sejamos tão arrogantes de pensar que já está tudo pronto, que nós estamos cheios daquilo que precisamos ter para poder evangelizar, para levar a palavra. Não, às vezes nós precisamos ainda terminar esse resto de fel e de amargura que está em nós, e se alguém já dispensou tudo isso, precisa realmente purificar e purificar, não é? Eu não sei, eu nunca fiz esse processo, literalmente falando, né? Eu não sei se só uma lavada dá para poder resolver as coisas, né? Mas nós precisamos ter o cuidado para poder lavar e purificar. O Espírito Santo de Deus vai fazendo isso. Não importa o tempo que vai durar. O que importa é se nós estamos nas mãos de Deus e estamos permitindo que Ele faça isso em nossa vida. Porque nós temos liberdade, nós temos vontade, né? Nós temos essa capacidade que os objetos que nós lidamos não têm. Mas nós temos. Nas mãos de Deus, nós somos vasos, né? Como nas mãos de um oleiro, não é? Mas nós temos nossa vontade, nossa liberdade, não é? E essa muitas vezes impara a obra de Deus em nós. Consagremos isso ao Senhor. Daqui a pouco, no final da missa, nós vamos fazer a nossa consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Espírito Santo, na expectativa de que a gente possa colocar a nossa vida do jeito que ela está, nas mãos de Deus, para que o Senhor continue esse processo de purificação dentro.